Então a gente vai olhar aí sobre a luz da graça de Deus, que nos perdoa o pecador, aquele culpado, e nos conduz à plena comunhão com Jesus. Então vamos ler o texto? A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que não são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justo. Exaltem todos vocês que são retos de coração. Feche seus olhos nesse momento. Vamos levar um sinal de dependência plena ao Senhor a nossa oração nesse momento. Senhor, nós, mais uma vez, estamos diante do Senhor em oração e oramos te pedindo graça nesse momento. Te oramos para que o Senhor nos conduza sobre essas verdades e amadureça o nosso coração a respeito do que esse texto traz ao nosso coração, esse texto de Davi, ó Pai, que ele possa ser uma instrução ao nosso coração, que é para a gente possa caminhar segundo tudo isso que Davi viveu e declara sobre esse salmo. Esteja conosco nesse momento, tire de nós toda perca de foco na exposição da Tua Palavra e pedimos a Ti que o Senhor traga a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus e que o Senhor se revele através da exposição da Tua Palavra, que Cristo seja exaltado acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O Salmo de número 32, ele é bem conhecido e a gente vai falar sobre a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, ela não está na ausência de pecados, mas a verdadeira felicidade seria muito estabanado. Não que eu estou violado na cabeça desse termo agora, que ainda estou dormindo. Não vejo, não. A gente está ao vivo. A gente está ao vivo, hein? Volta a mente para cá, irmão. Então a verdadeira felicidade não está na ausência de pecados, mas na certeza de que existe perdão de Deus a nós. Amém? Amém. Você crê nisso? Existe Amém. Perdão de Deus a nós. Então, irmãos, a gente tem dois caminhos que podem ser seguidos por nós. Ou nós ocultamos os nossos pecados, ou a gente confessa de forma sincera ao Senhor, e a gente percebe isso naquilo que Davi vem discorrendo ao longo do Salmo de número 32. Sejam sabedores de que se você oculta pecados, você vive uma vida de culpa, você vive uma vida de vergonha, de distância de Deus e de sofrimento, e a gente percebe Davi sendo claro a respeito dessas verdades. Mas se você confessa de forma sincera o seu pecado, você encontra um Deus que é rico em misericórdia. Amém? Amém. Você encontra um Deus que é rico em graça, um Deus que restaura, como
como a gente falou a respeito de um Deus que restaura a nossa vida há 3 domingos atrás, um Deus que perdoa, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso e também um Deus que ensina. E nos conduz, como no domingo passado, olhando para o Salmo de número 27. E a gente precisa aprender com Davi e sermos orientados à luz da palavra, de que aquele que é perdoado tem contentamento no Senhor. Porque a primeira palavra de Davi nesse salmo é o seguinte: é qual? Bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Irmãos, falando sobre felicidade. Quem busca felicidade com nós? Amém. Quem busca felicidade? Todos nós, todo ser humano busca por felicidade. Por vezes a gente vai em fontes erradas, em fontes que não vão saciar a totalidade do nosso ser. Às vezes a gente se inclina na busca por dinheiro, e a busca é genuína. Você quer felicidade, mas você busca no lugar errado. Às vezes você busca no seu sucesso, aonde você trabalha, naquilo que você propôs fazer, e você espera que você seja feliz através de um sucesso. E aí, ao longo da história, você percebe que você está buscando na fonte, outros buscam nos prazeres, outros buscam no relacionamento. E assim, a busca por felicidade do homem, ela é sincera. E a gente percebe aqui Davi falando que o homem mais feliz do mundo não é aquele que encontrou riquezas ou que teve sucesso em uma área, mas é aquele que foi perdoado. Verdadeira felicidade, a bem-aventurança desse salmo é de que feliz é aquele que encontra perdão em um Deus que é rico em graça e rico em misericórdia, irmãos. Talvez você já saiba, mas para dar um pano de fundo melhor sobre esse salmo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que falhou de forma miserável, assim como nós falhamos. Davi, ele, pelas questões com Betseba, por colocar Urias na linha de frente, por não reconhecer o seu pecado, e Davi não reconhece. Davi só é confrontado e aí depois Davi reconhece o seu pecado, então ele o esconde e ele vai dizer isso nesse salmo. Mais para frente a gente toca em versículo por versículo nesse assunto, mas escondendo o seu pecado, carregando toda a culpa. Davi é essa pessoa, muitas vezes como eu e você, como nós. Então o contexto, o pano de fundo desse salmo, ele pode ser encarado como a minha e sua vida. Amém? Então, eu creio que hoje as palavras de Davi podem nos ensinar. Talvez se a gente olhasse para esse salmo como um testemunho, né, que Davi viveu, eu acho que seja a forma mais pedagógica para que a gente aprenda a caminhar como discípulos maduros de Jesus. Então, Davi precisa ser confrontado pelo profeta Natan para reconhecer de fato o seu pecado. Isso demora meses ou quase anos, né, para que Davi reconheça diante do confronto de Natan, né, o seu pecado. Então, irmãos, olhando para o texto de palavra em palavra, ou de versículo em versículo, a gente vai ver como Davi sai desse lugar de culpa para um lugar de graça. Amém? Glória a Deus. Então olha aí para o versículo de número 1, o verso, perdão, de número 1. Todo mundo com a Bíblia aberta, se você tem costume, abre sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, irmãos, a gente já disse, Davi inicia esse salmo com alegria, com contentamento. A gente vai perceber que as últimas palavras de Davi nesse salmo, lá no verso de número 11, também é sobre alegria. Então, inicia em alegria e termina em alegria a história daquele que é perdoado por Deus. Glória a Jesus.
Então, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Então, irmãos, o que é transgressão? Transgressão nada mais é do que se rebelar contra Deus. É ultrapassar de forma consciente os termos que Deus já tem na sua palavra. Eu já disse a respeito dessas verdades de que o discípulo de Jesus anda segundo os termos de Jesus. Você não pode ser discípulo de Jesus segundo os seus termos. Nós somos discípulos de Jesus segundo os termos de Jesus. E se não for segundo os termos de Jesus, você é multidão. Você faz parte dessa massa cinzenta, sem identificação, sem nome, sem cara, sem comprometimento com as coisas de Deus. Então, transgressão é alguém que de forma consciente e deliberada se rebela contra Deus, e todo pecado é afronta contra a santidade do Senhor. Deus é um Deus santo e Ele é afrontado quando nós nos rebelamos contra Deus. Mas glória a Deus, que Deus remove toda rebelião do nosso coração. Aleluia. Amém? Foi com você assim. Deus removeu toda a rebelião do seu coração. Então assim, a gente está diante de um problema que é muito maior do que um problema social, é muito maior do que um problema emocional, e é um problema que atinge todos nós, que é um problema espiritual, o pecado nosso. A nossa natureza, ela é ferida pelo pecado de Adão. Nós estamos mergulhados na biologia de Adão e por isso somos feridos na nossa natureza. Ninguém precisa, como eu sempre digo, ensinar uma criança a mentir, ensinar uma criança a fazer pirraça. Ela por si só se resolve e faz isso, bem novinha. Então o pecado enfermou a nossa natureza, não só a nossa natureza, mas todo o cosmos, toda a criação de Deus. Então por isso nós podemos nos enxergar nesse salmo. Por isso o contexto de Davi é o meu contexto, é o seu contexto, irmãos. Então as verdades que estão aqui são absolutas e podem ser aplicadas na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então nós estamos enfermados por esse pecado. E Davi está dizendo feliz. Feliz é aquele que é perdoado. Feliz é aquele cujo pecado foi coberto. Então, primeiro ele diz: feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. E depois ele diz: feliz é aquele que tem o seu pecado coberto. Amém? Amém. Irmãos, quando nós falamos de ter o nosso pecado coberto, nós só podemos olhar para Cristo Jesus. A gente sempre deixa claro ao enfatizar que quando lemos o Velho Testamento, a gente precisa ler com os olhos focados em Cristo e no Evangelho. E quando olhamos para isso, sobre essa cobertura, feliz é aquele que tem o pecado coberto, a gente pensa, lembra, traz a nossa memória que em Cristo nós somos justificados. A beleza da justificação salta nesse salmo, porque nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos. O Felipe cantou aqui: nada além do sangue de Jesus que nos lava, que nos faz brancos como a neve. Uma Felipe não sabia que eu ia pregar, e isso confirmou mais ainda no meu coração a respeito dessa palavra que pode ser um divisor de água nas nossas vidas. Se a gente olhar para Davi, aprender com o testemunho de Davi, ser guiado por cada verdade, a gente encontra a felicidade plena num Deus que nos perdoa, num Deus que nos limpa, num Deus que nos sara, num Deus que nos dá vitória também sobre o pecado. Então em Cristo o pecado foi definitivamente tratado na cruz. Então nós temos esse problema do pecado que faz parte da nossa natureza, mas glória a Deus, porque nós podemos ser bem-aventurados, felizes, porque os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus, meus irmãos. E aí o Salmo ainda continua dizendo, nos primeiros versículos: feliz é aquele a quem Deus não imputa iniquidade. Iniquidade é a perversidade, é a corrupção do nosso coração. Nós temos isso em nós. Talvez você se acha um exemplo superior de discípulo.
acima de tudo, acima de todos, talvez você se ache o exemplo de moral, sabe? De maior moral na sociedade. Mas a gente precisa reconhecer quem de fato nós somos. E eu olho para principalmente essa não imputação dessa iniquidade, porque fomos perdoados, e eu percebo que nossa dívida não foi ignorada, mas foi imputada sobre Cristo, e a justiça de Cristo imputada sobre mim e você. Se nós cremos em Jesus, essa justiça dele foi creditada a nós, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você é alguém perdoado por Deus. Feliz é aquele a quem Deus não imputa iniquidade. E aqui está a beleza da justificação. E o Salmo continua dizendo: feliz é cujo espírito não há dolo. E dolo é encobrir, ou tentar se justificar, ou fingir, ou viver de forma hipócrita. Hipocrisia, irmãos. Mostrar ser quem não é. Fingir ser aquilo que não é. Ou fingir, viver como se tudo tivesse no seu devido lugar, como se nada tivesse acontecendo, ou se não, sempre se justificando sobre os seus erros ou sobre o seu pecado. Irmãos, Deus nos perdoa, e o perdão produz na nossa vida transparência. Você é transparente, principalmente a Deus, quanto aquilo que você vive, irmãos. Como anda os seus caminhos, ou você tem acobertado, ou você tem vivido uma vida de hipocrisia, de não comprometimento com os termos de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, essa palavra trata isso no nosso coração, e o discípulo de Jesus deve abandonar toda a hipocrisia, meus irmãos. O discípulo de Jesus não deve viver de forma hipócrita, escondendo ou buscando ser de fato aquilo que não é. Você não pode viver uma vida assim. Você não deve viver uma vida assim. Você deve, como Davi ao longo do Salmo, reconhecer quem você é e experimentar a felicidade daquele que tem o seu pecado perdoado. Você não deve viver uma vida de aparência, meus irmãos, mas de transparência. Você não deve viver uma vida de hipocrisia diante de Deus. Irmãos, será que você não tem colocado uma máscara e tentado mostrar para as pessoas aquilo que você de fato não é? Então, nessa noite, irmãos, com muito zelo, eu gostaria que a gente aprendesse com Davi. A gente fosse orientado por Davi. O verdadeiro discípulo de Jesus, irmãos, é aquele que não esconde seus pecados, mas confessa de forma sincera a Deus. Se você tem um irmão maduro que está com você, confessa também aos irmãos. Tiago vai dizer que aquele que confessa os seus pecados aos irmãos, esse recebe cura. E aí está o amadurecimento cristão, irmãos. A gente às vezes tem medo de mostrar quem de fato nós somos. A gente bota a máscara e busca mostrar para as pessoas de forma superficial algo que de fato não somos. Verso de número 3 e o verso de número 4 vai dizer o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Irmãos, enquanto você se calar com relação às suas fragilidades, aos seus pecados, meus irmãos, tudo dentro de você vai entrar num movimento de morte, de podridão. E é isso que Davi está dizendo: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. E aí eu te digo, irmãos, em nome de Jesus, esse silêncio deve ser desprezado, esse silêncio de não confessar a Deus ou não confessar a irmãos, não vai resolver o seu problema diante de Deus. Não resolve o seu problema diante de Deus. Pelo contrário, somente vai te levar para um caminho de dor, de acusação.
Porque o pecado destrói. Concorda comigo? Amém. O pecado gera morte. O pecado afeta a nossa mente, afeta as nossas emoções, afeta o nosso corpo, afeta a nossa comunhão com Deus, afeta a nossa relação com os irmãos, a nossa relação com a igreja de Jesus. O pecado vai prometer prazer e não vai entregar prazer. O pecado vai gerar morte na nossa vida. O pecado gera morte na nossa vida. Mas graças a Deus, a gente tem um Deus que nos resgata desse lugar. Graças a Deus, eu e você servimos a um Deus que pode nos resgatar desse lugar. Você não. Você não pode se salvar. Você não tem essa condição. Mas o Deus que você diz que servir, sim, esse pode te resgatar desse lugar e confessando quem de fato você é a Ele, você recebe alegria, irmãos. A gente percebe que isso, em primeiro momento, era a forma como Davi estava vivendo. Davi, de forma primeira, confessou seu pecado, irmãos? Não. Você conhece minimamente a vida de Davi, você sabe que Davi não confessa de forma primária o seu pecado. O que Davi faz, irmãos? Esconde. Finge que nada aconteceu. Bota a culpa no acaso. Sei lá, finge demência. Mas a gente percebe uma mão poderosa de Deus que disciplina Davi e o orienta aos caminhos dele, que é a mão de Deus. Então, a mão de Deus disciplinando o seu filho. Então, a mão de Deus como esse juiz, esse justo juiz, mas que é pai. E o intuito de Deus é a restauração do seu filho, a restauração de Davi. Não existe possibilidade de nós vivermos em rebelião contra Deus e gozarmos da paz de Deus. E a gente começa a perceber nisso que Davi está declarando: enquanto eu me calei, quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então Davi está falando, todo dia a minha alma gemia, porque a tua mão pesava dia e noite. Havia sossego de Deus a Davi, quando Davi declara isso. Enquanto Davi está em rebelião com Deus, irmãos, contra Deus, não, era todo dia. E sendo todo dia, não era nem só de noite nem só de dia, era de dia e de noite. Davi está declarando, dia e noite, todos os dias, a sua mão pesava sobre a minha alma. A minha vergonha era exposta pelo Senhor. Então Davi está mostrando como ele se conduzia com o seu pecado, ele ocultava. E aí, no verso de número 5, ele vai dizer algo que nós devemos dizer. E ele vai confessar a Deus. Ele vai dizer: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Não mais ocultei. Isso significa que ele ocultava. E a partir do momento que Davi ali diz: eu sim, confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei, a gente percebe essa transição agora. A transição na história de Davi. Como eu disse, é um testemunho que a gente precisa aprender, irmãos. É um testemunho que nós precisamos aprender com Davi. E o Salmo de número 32, assim como todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e para o Evangelho, para a mensagem de Deus ao mundo. Então, o verso de número 5 é o coração desse salmo. Que a gente vai ver a mudança na vida de Davi agora. Agora Davi está dizendo: agora eu confessei o meu pecado. E Davi confessa o seu pecado porque o tempo não foi capaz de solucionar o problema de Davi. Davi havia pecado já fazia quase anos, mas o tempo não foi capaz de resolver o problema de Davi. Davi ficou em silêncio, ficou mudo,
Aqui, o que, irmão? Confessar. Então, Davi precisa abrir o seu coração a Deus. E aí, para alguém confessar o seu pecado, irmão, assim, de forma primeira, você precisa reconhecer. Porque quem não reconhece, perdão, você não reconhece que de fato você pecou. Você coloca a culpa nas circunstâncias, você coloca a culpa no outro, mas você precisa reconhecer que você é pecador. Por isso eu fiz questão de dizer que todos nós estamos enfermos pelo pecado do primeiro cabeça de raça, Adão. Então, você é pecador. Eu sou pecador. A gente fala, não merece um inferno. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Filho de Deus que foi esmagado na cruz pelos meus e seus pecados, e agora nós fomos encobertos pela justiça de Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que existe um manto de justiça sobre o crente, sobre o santo no Senhor. Então, irmãos, confesse o seu pecado, confesse a Deus o seu pecado. Talvez você tenha se emudecido, talvez você não tenha levado os seus pensamentos ao Senhor, talvez você não confessa mais os seus pecados a Deus. Eu quero, à luz desse texto, junto com o texto na verdade, te pedir em nome de Jesus, vai para o seu quarto, abre o seu coração a Deus e peça: Senhor, me perdoa, perdoa pelas minhas falhas, perdoa pelas minhas transgressões, perdoa pelas minhas iniquidades. Olha para o versículo 1, irmãos, e perceba por quantos nomes Davi trata o seu pecado, os seus erros, suas transgressões. Ele vai dizer transgressão, ele vai dizer pecado, ele vai dizer iniquidade. E se volte ao Senhor, irmãos. Abra o seu coração diante de Deus. E assim, não seja dissimulado com Deus, irmãos, porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Amém? Amém. E assim, olhando para o texto, ele vai dizer: eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O tempo não é capaz de nos perdoar ou de resolver o problema, mas a gente percebe quando Davi vai dizer: eu vou confessar ao Senhor o meu pecado. Davi automaticamente responde de forma imediata: e assim os meus pecados foram perdoados. Olha para o final do verso de número 5: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste. De forma instantânea, Deus perdoa. De forma imediata. Irmãos, quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, você não está entrando em negociação com Deus. Quem já negociou alguma coisa aqui? Algum bem? Quem já vendeu alguma coisa? Não sei, uma coisa de uso, algum móvel, algum instrumento musical, alguma coisa. Quando você pede perdão a Deus, você não está negociando nada, irmão. Você não está barganhando com Deus. Não existe espera, não existe negociação. Se você de fato abrir o seu coração diante desse Deus que você diz, Senhor, e pedir: Senhor, me perdoa, você já sabe a resposta de Deus, irmãos. Você já sabe o movimento de Deus. Então, os meus pecados foram perdoados. E é isso que Davi vai dizer, porque existe de forma abundante perdão de Deus para nós. Existe de forma abundante graça de Deus, favor imerecido de Deus. Ser favorecido se você está em Cristo Jesus, meu irmão. Deus te perdoa. Deus te perdoa, meus irmãos. É concedido graça a você, irmão. Você não está negociando com Deus para que Deus te perdoa, não, irmão. Para que Deus te perdoe, não, meus irmãos. Você não conquista esse perdão. Você é concedido pela graça de Deus esse perdão. Então você tem um novo e vivo caminho aberto para estar diante de um Deus que é gracioso, que está a fim de te perdoar. Amém? E aí,
A gente deve sair desse lugar de dominação, porque o pecado busca nos dominar. E viver uma vida de liberdade, irmãos. Uma vida de liberdade que só pode ser vivida em Cristo. Então, se você esconde o seu pecado, você é dominado por ele. Mas se você o confessa, você é libertado por Cristo. E aí você tem esses dois caminhos para que você possa trilhar, e você escolhe qual, irmãos? Continuar se silenciando ou fingindo que nada está acontecendo, ou confessar a Deus e estar caminhando com pessoas maduras, que você pode abrir o seu coração e confiar a sua vida, para que você cresça espiritualmente e seja bem-aventurado, e seja feliz, e seja contente no Senhor. Irmãos, aqueles que experimentam a graça de Deus nunca mais vivem da mesma forma. Quem experimentou da graça de Deus teve a sua vida transicionada por Deus. E eu queria te animar, te encorajar a ser constante nessa prática com Deus e viver sobre vitória com relação aos pecados que cometemos, irmão. Mesmo que ele seja mínimo, mesmo que seja uma falta de educação com seu pai, com seu irmão, peça perdão. Se reconcilie com pessoas. Se reconcilie com Deus, irmãos. Porque o perdão, ele produz em nós uma nova vida. Olha no verso de número 6. Olha o que Davi vai dizer: sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas. Por que Davi está dizendo isso? Ele está dizendo: eu vou confessar e por isso eu fui perdoado. Olha o final do verso 5. Eu confessarei ao Senhor minha transgressão e tu me perdoaste. Então, sendo assim, já que Deus é um Deus que perdoa, todo que é piedoso te fará súplicas. Já que Deus é rico em graça, todo mundo que é crente no Senhor, todo mundo que tem o coração reto, todo mundo que é piedoso, fará súplica, em tempo de poder te encontrar. Aí o verso vai continuar dizendo: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não serão atingidos. Então Davi começa a encorajar a todos a buscarem a Deus, a buscarem o Senhor, a confessarem a Deus os seus pecados, porque Deus é um Deus de restauração. Deus perdoa o pecador. Nós somos pecadores. Mais uma vez eu faço questão de fortalecer isso no seu coração. Então confesse ao Senhor os seus pecados, irmãos. Davi vai dizer ainda no verso de número 7 que aquele que é transicionado, entende a graça de Deus, é perdoado, declara: tu és o meu esconderijo. Toda confiança, toda a minha confiança está em Deus que me perdoa, e por isso Ele é o meu esconderijo. Muito parecido com o Salmo de número 27, que é o Salmo que a gente expôs no domingo passado, onde o salmista vai dizer: tu és a minha luz, a minha salvação, quem temerei? Tu és a minha torre forte, tu és a minha fortaleza, tu és o meu esconderijo. Então, aquele que é perdoado encontra em Deus um esconderijo. E por que a gente quer esconder de Deus o nosso pecado? Olha que contraste absoluto aqui, irmãos. Enquanto muitos vivem buscando esconder de Deus os seus pecados, aqueles que confessam a Deus o seu pecado, Deus se torna esconderijo dessas pessoas. Irmãos, o meu desejo é te animar e te encorajar a confessar os seus pecados. E aqui eu não estou mandando direto para ninguém, porque eu sei quem nós somos. Nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Em maturidade a gente vence o pecado. Em maturidade a gente é conduzido em vitória sobre o pecado. O crente no Senhor não vive na prática do pecado, mas nós pecamos. O crente no Senhor tem compromisso com Deus, com a santidade, com os caminhos, as veredas retas, mas nós caímos. Nós não vivemos caídos, a gente não vive na lama, mas o crente cai. Se caímos, a gente tem alguém que nos perdoa. Então, essa noite é para te encorajar, para que você não fuja de Deus, mas fuja para Deus. Aleluia.
Não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus, irmãos. Então assim, eu não estou pecando aqui para gerar medo no seu coração. Eu não estou gerando medo no seu coração com essa pregação, irmão. Se você está percebendo que você está com medo ao escutar essas verdades, tira isso da sua cabeça. Porque o que eu estou apontando para você é um lugar de segurança. Deus é o esconderijo daquele que tem os seus pecados perdoados. Amém? Amém. Deus é seu esconderijo. Então eu estou falando de segurança aqui, irmãos. O Senhor é a sua segurança, meus irmãos. Amém. No verso que nós lemos, Davi está falando que todo dia, dia e noite, ele sente a mão de Deus pesando sobre ele, sobre a sua alma, e ele geme. Não é isso que nós lemos? Ele geme, mas no texto aqui vai dizer que, olha no verso de número 7, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Antes Davi, quando ocultava os seus pecados a Deus, gemia. Mas agora, depois de Davi dizer, eu confessei e fui perdoado, o que Davi está dizendo aqui? Agora, cânticos de livramento estão nos meus lábios. Agora, um cântico de livramento está na minha boca, porque fui perdoado. Porque a alegria de Deus está em mim, porque ele é bem-aventurado quando ele confessa os seus pecados a Deus, irmãos. Olha o verso de número 8, por favor. Eu instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir. Lembra de semana passada? Quando o salmista diz, guia-me, me ensina e guia-me. Então a gente precisa ser ensinado por Deus, mas somente ser ensinado não adianta. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Então, não parece com o texto que semana passada? Ensina-me e guia. Olha o que Deus está dizendo. Eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E há uma instrução aqui, coloca como pesada, porque ele vai dizer, não sejam como mulas ou cavalos, que devem ser freados com cabresto. Para não pecar, precisam ser freados com os freios e cabrestos. Irmãos, como anda a sua vida, sabe? Você tem sido como mulas e cavalos que são dominados por freios e cabrestos. E aí vai dizer por que são dominados por freios e cabrestos. Eles não entendem, porque não têm entendimento. Porque não têm entendimento, precisam ser guiados e freados, parados, como mulas e cavalos, para poderem obedecer. E assim, você tem crescido em maturidade, meus irmãos, com Jesus. Você tem entendimento, em Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Então existem dois caminhos possíveis sobre as verdades desse salmo: ou a gente oculta ou a gente confessa. E assim, você pode estar avaliando sua vida enquanto eu vou falando aqui. Eu não sei quais são suas decisões, ou se você tem ocultado ou se você tem confessado. Deus sabe, você também sabe. Ou se você não sabe, você deveria saber, porque talvez você não reconheça. Mas é momento da gente ter entendimento no Senhor, ter sensibilidade no Espírito e fazer uma autoanálise do nosso coração. Faça uma autoanálise na sua vida, meus irmãos, e cresça em maturidade, confessando primeiramente os seus pecados a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, assim, para terminar, o verso de número 10 vai dizer o seguinte: muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que crê no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos. Exultai-vos todos os que sois retos de
oração. Então, esses dois caminhos, existe um caminho de sofrimento, que Davi está encerrando falando a respeito disso. Uma vida distante para com Deus, aquele que oculta, mas aquele que confessa. Aquele que confessa é cercado por misericórdia. Aquele que confessa é cercado por graça. Não por justiça própria, mas pela justiça de Cristo imputada a nós, pela graça de Deus. E assim, o Salmo termina da forma que ele começou. Verso de número 11, olha aí. Alegrem-se no Senhor. O Salmo começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E o Salmo termina: alegrem-se no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Confessem seus pecados ao Senhor e se alegrem no Senhor. Não sei se você tem vivido uma vida onde a mão de Deus está pesando, e você tem vivido uma vida onde você geme, sua alma geme pela condição que você tem vivido, se movido. Mas nessa noite, eu creio que o interesse de Deus, à luz dessa palavra, é nos levar a esse lugar onde nós confessamos, reconhecemos quem de fato nós somos e podemos ser tocados e viver uma vida de bem-aventurança, de alegria profunda, verdadeira no Senhor. Amém. Talvez tenha faltado alegria na sua vida, talvez tenha faltado alegria em âmbitos da sua existência, talvez você não tenha confessado ao Senhor os seus pecados. Queria te dar alguns minutos para que você faça isso hoje, agora, aqui. Estou te convidando a fazer isso com voz alta, mas eu gostaria que você confessasse os seus pecados ao Senhor. Queria te encorajar, esse salmo nos encoraja a isso. Eu tenho coisas a dizer a Deus e eu tenho certeza que você também tem. Então feche seus olhos nesse momento. Se você quiser, curva a sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas não deixe de confessar ao Senhor. Não deixe de aprender com esse testemunho de Davi. Senhor, perdoa-nos. Senhor, orientados esse testemunho da vida de Davi, nós nessa noite pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, Senhor Jesus. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me com teu sangue. Quero